Olá, nós iremos então fazer o nosso terceiro vídeo sobre adoração na igreja, sobre adoração, reverência e ao mesmo tempo alegria. Um culto reverente e ao mesmo tempo um culto alegre. Não é para fazer um culto mórbido, como se a gente estivesse num funeral, não é isso. Tem que ter alegria, mas a alegria no Senhor, uma alegria reverente. E a gente vai se respaldar na palavra de Deus e no Espírito de Profecia. Está o Sérgio e eu aqui para estar fazendo esse vídeo aqui. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês. Eu vou ler um texto que está em Oséias, capítulo 4, verso 6, que é o nosso carro-chefe aqui para a gente estar fazendo então essa nossa reflexão. Diz assim, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Então, muitas vezes nós fazemos as coisas erradas, nós sofremos porque nós não buscamos o conhecimento na palavra de Deus. E aí nós fazemos o quê? Da nossa própria cabeça. E o que acontece, Sérgio? Na grande maioria das vezes, aquilo que para a gente parece correto, para Deus não é, né? Então nós temos que ver o que Deus pensa daquele assunto e priorizar a vontade de Deus. Mesmo quando a vontade de Deus, ela não me agrada muito. Algumas pessoas acham que na adoração, na igreja, a gente pode estar fazendo a nossa maneira, né? Copiando outras adorações aí fora, colocando os nossos gostos. Olha, Sérgio, eu posso até colocar os meus gostos desde que eles estejam em consonância com o gosto de Deus. Exatamente. Né? A partir do momento que o meu gosto ele vai de encontro contra a palavra de Deus, aí eu vou ficar o quê? Com o gosto de Deus, para ir aí sim ao encontro, né, da vontade de Deus. Então o nosso ponto-chave é isso aqui, temos que procurar o conhecimento até para adorar a Deus na igreja. Por exemplo, nós conhecemos a questão de Abel e Caim. Eles ofereceram um sacrifício para Deus. Eles ofereceram uma adoração para Deus. Está em Gênesis capítulo 4. O que aconteceu ali? Deus, ele se agradou do sacrifício, da adoração de Abel, mas rejeitou a de Caim, né? Aí você imagina os dois altares ali. O altar de Abel, né? Um cordeiro ali, né? Morto, o sangue vertendo, né? Uma cena que não é muito agradável aos nossos olhos, né? Sim. Aí você vê o altar de Caim, frutas, né? As coisas da terra, né? Já seria o que? Mais agradável aos nossos olhos. Se você perguntasse para mim, Sérgio, qual adoração que me agradaria, eu, Moisés, eu ia falar sem pensar duas vezes. A de Caim, que tinha os frutos da terra. Eu não queria estar ali com um animal ensanguentado, né? Mas Deus, ele orientou tanto Abel como Caim, que tinha que ser o quê? A adoração feita através do sacrifício de um cordeiro. Por quê? Porque aquele sacrifício simbolizava quem? Jesus, que viria morrer pelos nossos pecados, né? Não daria para representar Jesus com uma melancia, com um cacho de uva, né? Com maçã, com laranja, com banana, não dava, né? Então, nós precisamos atentar para a vontade de Deus, né? Outra coisa, Nadab e Abiú, está em Levítico capítulo 10, né? Eles eram sacerdotes, e eles, toda vez pela manhã e pela tarde, eles ofereciam o quê? Eles ofereciam incenso, eles queimavam incenso lá no compartimento santo. Essa fumaça, esse incenso representava o quê? As orações do povo de Deus, né? Do povo que subia até Deus. Mas Deus instruiu que para queimar aquele incenso tinha que ser fogo o quê? Do altar. E certa vez, Nadab e Abiú, acredito que tinha tomado uns vinhos a mais, estava com a mente meio, né, entorpecida. A irmã White fala sobre isso.
E eles pensaram assim, quer saber de uma coisa? Fogo é fogo, né? O importante é que a gente adore a Deus queimando incenso. E pegaram qualquer fogo. O que aconteceu? Eles foram fulminados. Ali, imediatamente foram mortos. E Sérgio, Deus falou para Arão que não era para Arão prantear a morte dos dois. Não era para chorar por eles. Veja só, como Deus, ele é meticuloso, sim, né? Sim. Na adoração a Deus, né? Outro episódio também, Saul, né? Saul foi o primeiro rei de Israel. Ele não poderia oferecer sacrifícios a Deus. Quem faria isso era o sacerdote, que era quem? Samuel. Só que teve uma vez que Samuel demorou um pouco para chegar, Saul passou na frente de Samuel, ele ignorou as orientações de Deus e ele mesmo foi lá oferecer o sacrifício a Deus. Deus ficou contente? Não. Ali selou a rejeição de Saul como um ungido do Senhor, como rei de Israel. Então, Sérgio, e a todos da igreja, né? Na adoração a Deus na igreja, ele deixou orientações na Bíblia e no Espírito de Profecia. Ele falou para a gente fazer um culto alegre, mas alegre não significa irreverência. Exatamente. Né? Alegre no Senhor. Né? Então ele deixou orientações. E a irmã White, ela fala que nós deveríamos aprender sobre a reverência na igreja com o que era feito no santuário. Né? Eu vou estar passando para o Sérgio aqui agora, porque eu passei no WhatsApp da igreja o link de uma parte de um livro da irmã White, que é Testemunhos para a Igreja, volume 5, está no capítulo 55, o título é O Nosso Comportamento na Casa de Deus. Está lá, é só você ler. Passei um vídeo interessante também da irmã Darleide sobre reverência na Casa de Deus. Eu sugiro que você veja aquele vídeo, né? E agora, baseado então no capítulo 55 do livro Testemunhos para a Igreja, né? Onde o Senhor passou para nós, através da sua serva, a irmã Ellen White, como devemos adorar a Deus na igreja, o Sérgio vai fazer alguns comentários sobre esse capítulo. Porque assim, irmão, na verdade, o princípio da adoração, a gente requer também a nossa edificação. Na verdade, quando a gente faz a vontade de Deus, a nossa edificação espiritual, ela também é edificada. Ela também... Então, assim, um ponto que o inimigo ataca muito é isso, né? Exatamente a tentativa da irreverência, né? Exatamente a tentativa de nos distrair, né? E um ponto muito importante que a gente precisa muito ficar atento, é exatamente quando a gente passa a adorar a Deus da nossa maneira, né? Adorar a Deus, não, acho que do jeito que eu estou fazendo tá bom, né? Ou então o importante é eu estar fazendo, né? Esse é um ponto que o inimigo planta muito no nosso meio cristão. E a irmã White, ela fala muito sobre isso no livro volume 5, né, Testemunhos para a Igreja, e ela dá principalmente dicas sobre como a gente deve chegar também na igreja, né, não chegar com reverência, né, não chegar fazendo tumultos, né, não chegar, enfim, fazendo coisas desse tipo, né, e estar sempre em espírito de oração, né, para assim você poder receber a palavra, né, e você poder meditar nela. Uma coisa que o inimigo ele planta muito também no nosso meio é quando você chega e você acaba abrindo as portas da sua mente para que o inimigo possa acusar coisas também, acusar irmãos, acusar as pessoas, né, ao seu lado, por exemplo, olhar para o defeito do irmão daquilo, para olhar para a irreverência daquilo, né? O nosso foco na igreja tem que ser Deus, né? O nosso foco na igreja tem que ser adorar a Deus. E quando a gente se deixa levar por esse tipo de acusação, a gente perde totalmente o foco de Deus, a palavra vem, mas a gente acaba não escutando, e o inimigo acaba tendo êxito naquilo que ele deseja, né? Sérgio, nesse livro que você comentou, leiam, quem não leu, leia, vale a pena. Eu deixei o link, vou deixar de novo. O Senhor, Ele nos orienta através da sua serva, como você acabou de falar, como devemos chegar na igreja, né? Primeira coisa, ter o hábito de chegar no horário. Segunda coisa, chegar com reverência, se inclinar perante Deus, né? Ela fala nesse livro que a casa de Deus ali não deve ser um lugar que a gente faz conversações vãs,
como fazemos em nossa casa, com conversas vãs, né? Cochichos, né? Risadas altas, né? Ela fala da parte de Deus que isso desagrada a Deus. Ela diz que os pais devem orientar as crianças com relação à reverência, já inculcar na cabeça deles que Deus se faz presente ali através do Espírito Santo. Os anjos estão ali, né? Exatamente. Então é preciso que as crianças já sejam orientadas nesse sentido. Ela fala que o pastor, ela fala pastor, mas se refere a qualquer um que for lá na frente fazer alguma coisa, tem que chegar com solenidade, né? Com atitude de reverência, se inclinar perante Deus. As nossas palavras não podem ser como muitas pessoas querem hoje, um linguajar descolado, com gírias, né? Para poder atrair a atenção das pessoas. Isso desagrada a Deus, né? Totalmente, né? Sérgio, nós temos orientações até de como devemos nos apresentar com a nossa roupa ao sábado. A serva do Senhor fala que ela tem orientação de Deus, que nós não podemos ir lá adorar a Deus, pregar, ou de repente cantar, ou de repente fazer qualquer coisa ali na frente, com a mesma roupa que a gente usa nas nossas atividades seculares. Ela fala que tem que ter uma roupa especial, preparada para isso. E você pode até não concordar comigo, mas está escrito. Foi Deus que falou, não sou eu. Né? É prescrição de Deus. Leia lá esse livro que o Sérgio está dizendo. Você quer ver uma coisa? Lá no santuário terrestre, Deus ele orientou como deveria ser a roupa de Arão. Sérgio, até a roupa íntima de Arão, Deus falou como é que ele queria. Até as ceroulas de Arão, Deus falou, eu quero assim. Então Deus é muito meticuloso na maneira que nós devemos adorá-lo, né? Repito, não é para ser um culto mórbido, com pessoas lá dormindo, morrendo, não, é um culto alegre, tem que ter alegria, mas alegria não significa o quê? Irreverência, né? É alegria no Senhor, e essa alegria tem que estar submetida à vontade de Deus, né? E tudo que nós estamos falando aqui está na palavra de Deus, e está também no Espírito de profecia, né? Nós não estamos inventando na nossa cabeça, né? Então, a gente vai estar encerrando esse assunto aqui de reverência na casa de Deus e adoração. Esse vídeo acho que já fecha, né? Sim. Mas olha, vejam lá, vou deixar o link de novo aqui, desse livro, Testemunhos para a Igreja. Veja o assunto ali. E vejam também o vídeo da irmã Darleide, ela fala sobre esse tema. E o próximo vídeo vai ser outro tema. O Sérgio já tem aí o tema escolhido, né? E a gente agradece a paciência de vocês. Nosso objetivo, gente, não é ter like em YouTube, não é nada disso, ganhar dinheiro no YouTube, a gente não pensa nisso. Nosso objetivo é usar as mídias sociais também para evangelizar. Esse é o objetivo, né? A gente usar todas as ferramentas possíveis para falar do Senhor Jesus, né? Para passar as orientações dele, né? Então, da minha parte, eu fico por aqui. Obrigado pela atenção de vocês. Desculpa alguma falha nossa, porque nós pregamos o conteúdo da palavra de Deus, mas nós somos falhos. Às vezes a maneira que a gente fala, quando Moisés aparece, a coisa complica, né? Mas eu peço perdão, desculpa quando acaba aparecendo por falha minha, né? Mas o conteúdo é da palavra de Deus, é do Espírito de profecia, né? Então o Sérgio vai dar as palavras finais, a gente vai encerrar esse vídeo aqui. Teremos outros vídeos com outros assuntos. Que Deus o abençoe e, enfim, que a palavra seja frutífera no coração de cada um. Amém.